Graça e paz. Meu nome é Usley Kaufman. Moro na cidade de Maringá, no Paraná. Eu tenho uma palavra para liberar sobre o Brasil. A palavra nos diz, falando Deus, quem não profetiza? Rugindo o leão, quem não fica apavorado? A palavra também de Deus nos diz no livro de Jeremias que o passarinho conhece as estações corretas de ir e de vir, o tempo exato para se fazer as coisas, mas o meu povo não conhece as minhas leis, não conhece os meus pensamentos. Deus colocou um mundo em quarentena, continentes, cidades, estados, nações, famílias, e eles entenderam e foram para a quarentena. Nesse exato momento nós vemos uma liderança da Igreja do Brasil convocando a igreja à oração, e está correto em fazer, temos que orar. Mas entre o correto e o certo, é aqui que nós temos que fazer uma observação. Deus colocou as nações em quarentena. Será que Ele não está querendo dizer algo para nós? Davi teve um desejo de buscar a arca e ele foi buscar. Só que ele não consultou a liderança, não consultou o Senhor sobre como fazê-lo. Deu problema e ele teve que voltar e refazer o trajeto e descobrir como é que fazia. O mundo ouviu o que Deus está gritando para pararem e parou. Só que nós, pastores, temos colocado a igreja para orar, enquanto nós não oramos. Enquanto nós, entre nós, não oramos. Conclamamos o nosso clã, conclamamos as nossas aliançados, o nosso network para orar, enquanto nós não oramos. Entre nós, liderança. No livro de Joel, o Senhor conclama o sacerdote para chorar entre o pórtico e o altar. E quando ele faz essa conclamação, depois ele pede para o sacerdote, depois dele ter orado entre o pórtico e o altar, agora conclame o meu povo. Joel capítulo 1, o Senhor fala: ébrios, acordem, porque o vinho foi tirado de vocês. Vocês não estão percebendo que acabou a bebida? O que move o coração de vocês? Só um homem dominado pelo vinho, só um alcoólatra percorreria a cidade inteira atrás de bebida. Só um alcoólatra permaneceria na porta de um bar fechado até que aquele bar abrisse pela manhã para ele entrar, para saciar a sua vontade. Então Deus convoca uma liderança alcoólica para chorar. Quem é apaixonado para chorar? Esse primeiro quadro de Joel é uma liderança. A liderança dos bêbados. Mas a palavra de Deus nos livros de Jeremias. Jeremias diz assim: eu sou como um homem dominado pelo vinho, assim eu sou dominado pela palavra do Senhor. A que ponto uma liderança é dominada pela palavra do Senhor, a ponto de percorrer a cidade inteira através da palavra, pela palavra do Senhor? Correr atrás a noite inteira em lamentos e ais pela palavra do Senhor. Então, Joel fala sobre uma liderança. Joel fala sobre uma outra liderança, de uma mulher que chora porque perdeu o marido da sua juventude. O seu noivo foi tirado. Todos vão chorar do lado dela, mas a única que chorará em angústia será esta mulher. E ela também representa uma liderança. Então são duas lideranças que Deus convoca para orar. Deus convoca mais uma liderança para chorar. Sacerdote. Fala: sacerdote, teu coração está de luto, sabe por quê? Porque as ofertas de manjares foram reprimidas na minha casa. Deus convoca mais uma liderança para chorar, que é a liderança dos que lavram a terra e mexem com a terra e semeiam a semente. Porque jogaram a semente no chão
e a chuva não veio, e a semente se perdeu. O único que choraria em angústia por um saco de soja é aquele que sabe o valor do saco de soja, que dali provoca vida e dá vida para ele, que tem amor ao que faz. É mais uma liderança apaixonada que Deus chama. Deus chama uma liderança chamada sacerdote, que compreende que as ofertas de incenso foram queimadas no templo. Acabou. A exposição da grandeza e da glória de Deus acabou dentro do templo. Não há mais exposição do sangue do Cordeiro, não há mais exposição de Jesus Cristo. Há exposição de 1000 outros animais dentro do templo, menos do Cordeiro. Já não se vê mais marcas de glória de Jesus Cristo dentro da sua casa. Então Deus chama essa liderança para chorar, para passar uma noite de luto entre o pórtico e o altar, para passar uma noite planteando por aquilo que literalmente move o seu ser, assim como o alcoólatra, assim como a mulher que perdeu o marido, assim como o agricultor que perdeu a colheita. Mas estamos querendo conclamar os que mamam, estamos querendo conclamar os que estão em lua de mel para vir chorar, estamos querendo transferir para a igreja uma responsabilidade que neste momento não pertence à igreja, pertence à sua liderança. Se colocar 10 apóstolos junto, 10 profetas junto, cada um tentará fazer a sua palavra prevalecer sobre o outro, e as suas interpretações e as suas visões apostólicas e proféticas. Mas se fossem embriagados, todos chorariam pelo mesmo motivo. Nenhum teria uma palavra de destaque sobre a vida do outro. Nenhum teria uma palavra de revelação maior do que o outro, para no final ele ter a palavra final. Não. A palavra de Joel final é: você que é apaixonado por esse Deus, chore. Sem palavras. Lágrimas falam mais do que palavras sem palavras. Convenções apostólicas, convenções proféticas, chamados apostólicos, chamados proféticos, para se colocar em cima do palco um profeta ou um apóstolo que fale para outros e outros ouçam, enquanto esses apóstolos e esses profetas mantêm os seus olhos secos. Qual vai ser o dia que esses apóstolos chorarão? Qual vai ser o dia, um chamado apostólico sobre a nação brasileira, e esta é a hora para se deitar no chão e não ouvir palavras de apóstolo, mas soluços e ais? Qual vai ser a reunião profética que teremos entre os profetas, para que nenhum sobressaia sobre o outro com a sua palavra profética, mas todos deitem no chão e as lágrimas sejam seu alimento? Sem se referir assim me disse o Senhor. Não. Assim diz o Senhor: chore entre o pórtico e o altar. O mundo entendeu, mas os seus apóstolos, os seus profetas, os seus pastores, os seus sacerdotes, os seus líderes não estão entendendo. Não é um chamado agora para a igreja. É um chamado para a sua liderança. Porque da cabeça aos pés não há nada que seja são. Por acaso a palavra de Deus é mentirosa? A palavra diz que o óleo desce a cabeça a barba, e a barba desce a gola das vestes, e as vestes esparrama pelo corpo, e ali ordena o Senhor a bênção para sempre. Sabe por que das conclamações apostólicas entre o seu clã apostólico? Ou seus pequenos e míseros liderados apostólicos e proféticos? É porque se Deus fizer algo, o meu apostolado será posto em evidência. A minha igreja será posta em evidência, e acabou isso. Não será mais nada posto em evidência a não ser o nome do Cordeiro. Conferências, mais conferências. Deus frustrou todas. Deus está frustrando todas. Estão ajuntando o povo para quê?
Você não é capaz de passar uma noite em luto, como outros que estejam em luto. Não são capazes de convocar todos os apóstolos de uma cidade, todos os pastores de uma cidade, todos os profetas de uma cidade, toda a liderança de uma cidade, colocá-los dentro de uma sala fechada sem nenhuma palavra, simplesmente gemer, porque o noivo foi tirado. Porque a semente está murchando debaixo do torrão de terra seca. Mas quando se agrupa, cada um tem uma palavra mais mirabolante do que a outra. Cada um tem uma visão melhor do que o do outro sobre o cordeiro. E no final, o cordeiro não constrangeu ninguém a lágrimas, a plantos e ais. Apóstolos. Brincando, né? Profetas. Tá brincando, né? Passa a noite com seus sonhos mirabolantes, com as suas visões de Jesus Cristo, e no outro dia, o que você fala não faz o povo voltar ao Senhor. Passa horas com Jesus Cristo, em visões mirabolantes, e depois não tem nada para falar como um ébrio sobre Jesus Cristo? Escuta, nação brasileira. Tua hora chegou e você será pesada. Escute, ministros do altar. A tua hora chegou e serás pesado. Porque as tuas lágrimas só são derramadas mediante o seu povo. Cadê os profetas? Cadê os apóstolos? Que viajam para tudo quanto é lugar no Brasil para fazer os seus atos proféticos. E na sua cidade, você não se senta com a liderança da sua cidade. Você não senta com os outros pares teu. Porque você não é dominado pelo vinho. Você só é um bebedor de vinho. Você é só um provador de vinho. E pouco te importa se a oferta de manjar foi suprimida na casa do Senhor. Não tem problema. Comamos e bebamos, porque amanhã vamos morrer. Há uma acusação da parte do Senhor contra vocês, apóstolos, e profetas, e sacerdotes do Brasil. Vocês estão jogando para cima da igreja uma função que é tua, uma responsabilidade que é tua, e você não terá desculpas. Porque o mundo inteiro ouviu e decretou um jejum de reclusão. E você não entendeu. Você só está colocando a tua igreja para orar. Enquanto os outros líderes da cidade, você não faz nem ideia se eles existem ou não. São capazes de cruzar o oceano para pregar em uma igreja. Apóstolos e profetas. Mas não são capazes de chorar pelos pastores da tua cidade. Sentar com eles, sem ter palavra diretiva de Deus sobre a tua vida. Não, lágrimas junto com a deles, no chão, sem palavras. A acusação de Deus não é contra a sua igreja. É contra a sua liderança. Contra os seus líderes. Chore entre o pórtico e o altar. Depois que você chorar, como um ébrio chora pelo vinho, como uma mulher que perdeu o marido chora, como um agricultor que chora porque a semente se perdeu, aí você terá autoridade para conclamar a igreja. Até o que mama vai deixar a mamadeira de lado e virar. Até o que está em plena lua de mel
vai deixar a lua de mel e planteará. Deus levantou muitos reis em Israel. Observem. Quando o rei servia ao Senhor, o povo servia. Quando o rei abandonava o Senhor, o povo abandonava. Ou você acha que isso é só historinha? Hein, apóstolo? Hein, profeta? Suas reuniões solenes são para vocês. As suas reuniões proféticas são para vocês mesmos, para mostrar o quanto ungido você é. Porque se as suas reuniões solenes, apostólicas e proféticas fosse para o Cordeiro, na próxima reunião profética e apostólica tua, não teria ninguém mais lá, porque todos aqueles a qual você ministrou estariam trancados dentro do quarto em lágrimas. Mas não, eles vêm para a tua própria próxima reunião, porque você os cativou para estarem novamente ouvindo o apóstolo, o profeta de Deus. Hipócritas. Não lembra o que Jesus Cristo fez? Deu pão para 5.000 homens, e mulheres e crianças, e no outro dia eles procuraram ele, e Jesus Cristo os repreendeu. Vocês não entenderam nada. Não era para vocês estar aqui novamente, atrás de mim, para querer pão e comida. Mas eram para estar vocês aqui, trancados no quarto, gemendo pelo pão da vida. Por isso que as tuas reuniões apostólicas e proféticas crescem de uma para outra. Você não leva ninguém para o quarto. Você só leva para tuas reuniões. E você se tornou o Deus deles, apóstolos, profetas. E vocês não estão entendendo novamente o que Deus está falando. O mundo está entendendo. E isso será como padrão de juízo e justiça sobre a tua cabeça. Não é hora da igreja. Antes que a cabeça se rompa em lágrimas. Uivos. Passe a noite em uivos. É fácil mandar a igreja entrar em uivos. O rebanho ouve a voz do pastor. E o pastor ouve a voz do seu Senhor. Há um juízo chegando. E começa da liderança. O presente que Deus vai deixar na porta não terá nome de apóstolo e de profeta e de denominação e de igreja. Será um presente para o corpo apaixonado dele na face da terra. Apóstolos, profetas. Tá brincando, né? Tá brincando. Teu reino vai acabar. Ou você se volta em lágrimas com os que têm lágrimas. Ou você não entendeu nada. Onde não tem distinção, todo caminho será aplainado, nivelado. Todo mundo deitado no chão em lágrimas. Não tem um mais alto do que o outro. Não tem palavras de assim diz o Senhor, quando o Senhor não disse. Não tem palavras apostólicas, porque eu sou apóstolo. Não.
A palavra melhor de um apóstolo hoje é soluços e ais. A melhor palavra profética hoje dos profetas é soluços e ais e lágrimas. É a prova que vocês são apóstolos e profetas. Vocês vão percorrer cada boteco da cidade atrás de vinho. Como um homem dominado pela palavra do Senhor. Não dominado pela palavra que lhe arde em sua garganta e mísero cérebro. Jeremias 23. Se vocês estivessem assentados no meu conselho, vocês me ouviriam e veriam as minhas palavras e creriam nelas. Então vocês falariam para o meu povo. E o meu povo se voltaria para mim. Uma repetição do quadro de Joel. Chore, sacerdote. Se você não chorar, você não tem autoridade para conclamar o meu povo. Quer fazer um teste? Apóstolo, profeta. O que tem a ver a minha palavra? Por acaso ela não é como um martelo que rebenta com tudo? O que tem a ver a palha com o trigo? Pegue tudo, joga no chão. Vamos lá, apóstolo. Pegue teu apostolado, jogue no chão. Vai lá, profeta. Pega a tua palavra, jogue no chão. Esperemos 60 dias. A palha apodrece. Então saberemos que não provém da parte do Senhor. O trigo brota. E se nós jogarmos esse trigo no chão e ele brotar, pode ter certeza, comeremos disso também. A palha apodrece e fede. As palavras que não pertencem à parte do Senhor cairão por terra. Então não tenha medo. Mas a que provém do Senhor vai produzir um fruto e você vai ter que comer dele. Porque você jogou no chão, você não guardou ele. Tenho, porém, contra vocês, que roubam um dos outros as minhas palavras proféticas, assim diz o Senhor aos profetas, que não tem nada para falar e procuram o que falar. O mundo está ouvindo. As nações da terra estão ouvindo. Mas os meus servos não. Eles são surdos. Eles são cegos. Mas a palavra de Deus nos diz que sobre os habitantes de Jerusalém, que é a igreja, sobre a casa de Davi, que é a liderança, ele vai derramar um espírito de graça e de súplica. Então, olharão para mim, aquele a qual a vossa mão transpassou, vocês chorarão amargamente. Porque perderam o tempo da visitação, a vossa casa ficará deserta. Até que vocês entendam. Escute, apóstolos, escute, profetas, escute, liderança do Brasil. Cada qual rebatendo a outra palavra do outro, rebatendo com uma melhor palavra, com uma melhor visão. Todas elas vão cair por terra. A única coisa que vai sobreviver é as lágrimas guardadas em odres. É as orações feitas com cara no chão. Poupa o teu povo.
ou para o teu povo. As nações da terra ouviram e estão de luto entre o pórtico e o altar. Menos o meu povo. Menos a minha liderança. Menos a minha liderança. Porque o meu povo, eles se agrupam no alto das montanhas. Vê o que Ezequiel fala sobre isso. Escute ordens dos pastores do Brasil. Ou vocês conclamam os líderes da cidade para orar, ou vocês vão perder o tempo precioso de visitação do Senhor. E se o sal não serve para salgar, ele só é jogado no chão para os homens pisarem. Ouçam. Ouçam. E se eles não vierem, melhor ainda. O Senhor diz que revelará a intenção dos corações dos homens. Conclame, apóstolos. Você não é o apostolão do Brasil? Conclame os outros. E cale a sua boca e deite e chore primeiro. Se os outros não vierem, qual é o problema? Quem ouve a voz do bom pastor é sinal que é ovelha. E se não vierem, os corações deles serão expostos. Aquilo que Davi fez em oculto, Absalão fará nos palácios, para que todo mundo veja, no terraço do palácio, para que todos vejam. Qual que é o problema? Você tem medo da tua palavra profética? Você tem medo da tua visão apostólica? Joga no chão. Se apodrecer é palha, se brotar é trigo. E acho que Deus está precisando de alguns profetas estilo Micaias nessa estação. Fazer um apóstolo falar e um profeta falar é a coisa mais fácil do mundo. Agora só Deus pode fazer um apóstolo calar a boca e um profeta calar a boca e chorarem no chão no mesmo nível. Só a paixão pelo álcool, pelo vinho. Só a dor de ter perdido o marido faz um apóstolo deitar no chão sem liberar palavras apostólicas. E um profeta deitar no chão sem liberar palavras proféticas, só em angústia de alma. Porque perdeu o marido. Porque perdeu a safra. Porque a oferta de manjar, de incensos agradáveis sobre a pessoa de Jesus Cristo já não existe mais dentro do templo. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo.